Se você pensa em comprar uma casa, fica até o final desse vídeo porque eu vou dar 3 dicas sobre como lidar com o seu dinheiro no presente agora. Quem já tem pelo menos 35 anos de idade, como eu, deve ter nascido e convivido em uma época desconectada. As informações não eram tão acessíveis como na era da internet e quem tinha grana frequentemente guardava na poupança. Hoje, com muita informação disponível, ou você vai consumir conteúdo aqui no YouTube sobre investimentos, ou algum amigo, filho, irmão, vai te dizer para não deixar o dinheiro parado na poupança, que não rende nada, e ao invés disso montar uma carteira de investimentos diversificada. Para os amigos que não sabem o que isso significa, de forma bem simples é pegar o seu dinheiro, dividir em partes, como as fatias de uma pizza, e direcionar uma porcentagem para renda fixa, para renda variável, talvez dolarizar uma parte. Há quem diga que você deve investir em Bitcoin, não sei se você já ouviu falar em Bitcoin ou criptomoedas. Talvez você ouça algo sobre investir em ouro, prata, imóveis. Você pode comprar alguns cursos, ler alguns livros ou ainda abrir uma conta em alguma plataforma de investimentos e provavelmente algum agente vai entrar em contato oferecendo apoio para investir seu dinheiro. Isso tudo pode ser um labirinto e a maioria das pessoas que entra nesse jogo perde dinheiro e acaba desanimando. Então nesse vídeo eu vou tentar simplificar o assunto ao máximo e ainda dentro desse vídeo eu vou te dar 3 dicas sobre como lidar com o seu dinheiro se você está pensando em comprar um imóvel, uma casa, por exemplo. Meu nome é Lucas Mendes, da Rendel Construtora e Incorporadora, e eu ajudo você a encontrar a casa dos seus sonhos e mais, um excelente investimento. Então bora lá? Eu comecei a investir há alguns anos e fui estudando, lendo, aprendendo, gastei uma boa grana com alguns cursos em plataformas de ensino sobre investimentos e hoje a minha carteira de investimentos está bem mais simples e focada em uma estratégia, um objetivo. Veja, basicamente tem 3 pilares, 3 aspectos que todo investidor olha e busca quando está investindo e esses 3 aspectos nunca andam de mão dada. Você não vai ter risco baixo, com alta rentabilidade e liquidez diária. Liquidez é o tempo que você precisa para resgatar uma grana investida. Se te oferecerem isso, estão mentindo. Ou o risco é maior do que estão te mostrando, ou é alguma pirâmide, ou sei lá. Tem gênios usando supercomputadores e empresas tentando acertar os melhores investimentos. Pensa sempre nessas 3 palavras: rentabilidade, risco e liquidez, tá bem? Você nunca vai ter uma boa nota, digamos assim, nos 3 pilares num mesmo investimento. Dito isso, vamos entrar nesse universo falando sobre renda fixa. Como o nosso objetivo aqui no vídeo é falar sobre como organizar as nossas finanças para poder viabilizar a compra de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, o nosso enfoque vai ser bem na renda fixa, tá bem? E a renda fixa é uma categoria de produtos financeiros ou de investimentos em que o investidor, você no caso, sabe previamente quais serão os critérios de remuneração do seu capital. Esses investimentos são conhecidos por sua previsibilidade e baixo risco em comparação aos investimentos de renda variável. Então, renda fixa é previsível e de baixo risco. Como falamos dos 3 pilares ali, se o risco é baixo, você já deve ter matado que a rentabilidade não vai ser incrível, certo? Ela até pode ser razoável, mas não será excelente. Tem alguns produtos, algumas opções de investimento nessa categoria de renda fixa. A primeira delas é o CDB. A sigla significa Certificado de Depósito Bancário. Mas o que o CDB é de fato? É um empréstimo que você faz ao banco em troca de juros. Ponto. Simples assim. Como o banco vai te remunerar pode variar. O critério e o prazo para você resgatar a grana também podem variar. Então o CDB vai oferecer risco baixo e retorno baixo e liquidez. A liquidez, ou prazo para você resgatar o dinheiro, vai depender do CDB que você escolher. Como investir no CDB? Lembrando que essa é a minha opinião e como eu enxergo esse tipo de investimento. Para investir no CDB, você pode entrar no aplicativo do seu banco e investir ali mesmo. Tem CDB pagando 110% do CDI, que é o parâmetro que é utilizado para definir quanto o banco vai te pagar de juros por investir no CDB. O Daicoval é um banco que eu comecei a usar recentemente e está pagando esse valor. Eu não ganho nada para divulgar esse banco e você pode pesquisar no seu próprio banco. Mas lembre-se de 3 coisas sobre o CDB. Primeiro, tem um imposto sobre a operação financeira que é cobrado nos primeiros 30 dias do seu investimento. Esse imposto vai caindo conforme os dias passam e após 30 dias não é cobrado mais o IOF, que é o Imposto sobre a Operação Financeira. O imposto zero. Segundo ponto, tem o imposto de renda sobre o rendimento que você vai ter ali no CDB, que já é descontado direto ali na plataforma, no aplicativo. Aparece no aplicativo ali, você não precisa se preocupar, apenas saber
que em cima do seu ganho tem um imposto, que também é regressivo, mas não zera. O mínimo que ele pode chegar é 15%. E o terceiro ponto, ainda sobre o CDB, é que ele tem um seguro, uma garantia chamada FGC. É o fundo que garante que você receberá o dinheiro mesmo que o banco quebre. Essa garantia vai até R$250 mil por instituição, por banco, e somando instituições até R$1 milhão. Então você pode ter, por exemplo, R$250 mil num banco, mais R$250 mil no banco, ambos estão protegidos aí pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E é legal diversificar entre os bancos assim, principalmente se você não conhece os indicadores que mostram se um banco é saudável ou nem tanto. Como um CDB que você selecionar lá com liquidez diária no seu aplicativo vai te oferecer resgate imediato e segurança, e considerando isso, a rentabilidade de 110% do CDI não está nada mal, e ele serve como uma reserva de emergência e reserva de oportunidade. Já adianto aqui que é nesse CDB que entendo que a grana deve ficar se você está buscando comprar um imóvel, por exemplo. Afinal, a grana está segura, disponível e está rendendo muito mais do que a poupança. Aliás, a poupança nem é discutida como investimento no universo dos investimentos por muitos especialistas. Vamos a alguns números. Hoje, enquanto gravo esse vídeo, o CDB que paga 110% do CDI está rendendo 12,65% ao ano, bruto. Isso antes de descontar o imposto. Se tirar ali 22,5% em cima do rendimento para pagar o imposto de renda, a rentabilidade líquida cai para 9,8% aproximadamente ao ano. Então, se a inflação estiver em 4,5% ao ano, por exemplo, a inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, né? Os 4,5% da inflação contra os 9,8% do seu CDB, você já está ganhando da inflação, pelo menos. Não é um ganho incrível, mas como você já sabe, baixo risco e liquidez são dois pilares. A rentabilidade, que é o terceiro, não vai ser incrível, né? Assim como o CDB, tem outras opções de investimento em renda fixa. Os nomes são geralmente siglas e não ajudam muito, mas você pode anotar ou voltar e ver quantas vezes quiser até se familiarizar. Tem dois investimentos que você também empresta dinheiro para o banco, e o banco, claro, sempre vai pegar o seu dinheiro e reemprestar para outros clientes. No caso desses dois investimentos, o banco empresta especificamente no mercado imobiliário e para o mercado do agro. Então você pode escolher investir nessa modalidade, chamada de LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Mas calma, como eu falei, são só siglas e eu permiti simplificar aqui. Então, na renda fixa, você pode emprestar dinheiro para o banco. E pode emprestar para o banco também através dessas opções, para o banco financiar a construção civil e o agro. Um detalhe só sobre esses dois diferentes, é que às vezes você vai pesquisar e vai ver um LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, ou uma LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, rendendo menos do que um CDB. Daí você pode estranhar. Na verdade, para estimular o mercado, esses dois são isentos do imposto de renda, se você for pessoa física. Isso é, não for uma empresa investindo. Por isso, o valor que o banco oferece de taxa é um pouquinho menor, porque não tem imposto de renda. Se fosse a mesma taxa, você e eu investiríamos tudo em um LCI ou um LCA. Agora que você já sabe que na renda fixa você pode emprestar dinheiro para o banco, além dos bancos, você também pode emprestar para o governo brasileiro. Quando você ouvir a palavra tesouro, lembra que você está financiando a dívida pública federal. Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado são formas de remuneração diferentes, mas todos se tratam de emprestar dinheiro para o governo. O risco é muito baixo, porque você está emprestando para o dono da impressora do dinheiro. Como o risco é muito baixo, a rentabilidade também não é grande coisa. Além dos bancos e do próprio governo, algumas grandes empresas também conseguem autorização para pegar dinheiro, captar o dinheiro emprestado no mercado. O nome desse produto financeiro é debenture. Novamente, não se preocupe com os nomes e sim com os conceitos. Você pode investir na renda fixa emprestando para bancos, para governo e para algumas empresas. Ainda na renda fixa, você também tem fundos de investimento em renda fixa, que nada mais são do que fundos de investimento onde você coloca o seu dinheiro em um fundo que é administrado por uma empresa com uma equipe especializada, e essa equipe aloca a grana, aloca o dinheiro do fundo justamente nessas opções de renda fixa, nesses investimentos de renda fixa, buscando a melhor rentabilidade possível. Por isso, o nome do fundo é Fundo de Investimento em Renda Fixa. Tem um último que separei aqui de renda fixa e praticamente zeramos. Mas não quero que você perca o fio da meada, porque minha missão nesse vídeo é simplificar o que eu levei tempo para entender como investidor. Então, o último investimento, na verdade, são dois.
em renda fixa e vou deixar aqui para você saber que se trata de renda fixa. São os CRIs e os CRAs. São certificados de créditos imobiliários e certificados de crédito do agro. Veja, esse mercado imobiliário e do agro são essenciais para a economia, são muito fortes no Brasil. Por isso, esses estímulos à captação de dinheiro. Esse investimento que você compra títulos emitidos por uma securitizadora que representam créditos imobiliários. Por isso, são certificados de recebíveis imobiliários e também os certificados de recebíveis do agronegócio. Em resumo, CRIs são imobiliários e CRAs são do agro. Ambos são renda fixa também. Lembrando que a forma de remuneração de todos esses investimentos de renda fixa pode ser pré-fixada, por exemplo, 13% ao ano. Pode ser pós-fixada, por exemplo, 100% do CDI, ou ainda ser atrelada à inflação, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Esses CRAs e CRIs são isentos de imposto de renda. E lembre-se que nem sempre são os melhores por isso. Eles tendem a remunerar menos do que um CDB que tem imposto de renda. Existe uma situação importante sobre alguns investimentos que você talvez ainda não saiba, mas se terminar esse vídeo sabendo, já terá um conhecimento bem interessante sobre o mercado financeiro. De forma simplificada, imagina o seguinte cenário: você me empresta 100 mil reais e eu te dou um contrato, onde vou te devolver daqui 10 anos 250 mil reais. Você tem esse contrato que vale 250 mil reais daqui 10 anos. Aí você guarda o contrato e fica tranquilo. Daqui a um tempo, eu não ofereço mais contratos assim. O meu banco, o Eu Banco aqui, só ofereço contratos onde eu pego 150 mil reais para devolver daqui 10 anos os mesmos 250 mil. Tem gente vindo comprar esse contrato aqui, que paga 250 mil reais daqui 10 anos e custa hoje 150 mil. Mas o preço que o investidor está pagando nesse contrato é maior do que o que você pagou lá atrás. A questão é que você tem um contrato guardado em casa e ele está valendo 150 mil. Você pagou só 100 mil no contrato. Se você quiser vender esse contrato por 150 mil, você pode lucrar 50 mil nessa operação. Isso ocorre e se chama marcação a mercado. É claro que no meu exemplo aqui, eu vendi um contrato por 100 mil e passei a vender por 150. E você se deu bem porque o preço do contrato subiu. Agora, pode cair também. Você poderia ter pago 100 mil reais num contrato. Após um tempo, o Eu Banco aqui poderia estar vendendo novos contratos por apenas 50 mil. O mesmo contrato, se você quisesse vender, estaria sujeito a essa marcação ao mercado. Você poderia estar perdendo grana ou tendo que esperar até o fim para ter os rendimentos contratados ali. Vários investimentos estão sujeitos a esse fenômeno e é importante saber disso quando for investir. Eu falei aqui sobre renda fixa. Se você olhar o outro lado da moeda, temos a renda variável. Os investimentos mais famosos em renda variável são os focados em ações de empresas. Existem também fundos que investem em ações. São empresas que pegam o dinheiro e investem em ações com especialistas cuidando das decisões de compra e venda. Seu dinheiro se soma ao de milhares e então milhões ou bilhões de reais são administrados por essas empresas. Ainda existem ETFs, BDRs, criptomoedas, entre outros. O sentimento que muitas vezes faz alguém começar a comprar ação e meter a cara sem entender exatamente o que está fazendo é o medo de ficar de fora. Tem uma sigla em inglês para esse medo chamado FOMO, que é Fear of Missing Out. Ainda mais com milhões de vídeos tentando chamar atenção, o que mais você verá no YouTube são vídeos dizendo algo como a ação mais barata da bolsa, ou 4 ações que te deixarão rico em 5 anos, ou coisas assim. A renda variável tem 2 verdades importantes. A primeira verdade é que ela é variável. Isso significa que ela pode cair e cair muito. Uma ação de uma empresa pode cair 90% do valor e ir de 100 reais mais ou menos para 10 reais. Então, se você colocar 1.000 reais nessa ação, porque você viu que ela já caiu muito e teoricamente não tem muito mais o que cair, ela pode cair de novo 90%. É infinito a queda até a zero praticamente. E esse é um ponto importante. Imagina você colocar todo o seu capital, uma fatia significativa do teu capital em ações de empresas e elas despencarem muito. Então é importante estudar com calma e entender os riscos. E a segunda verdade da renda variável é que os ganhos passados não garantem ganhos futuros, de forma alguma. Uma ação que está subindo e chamou a atenção de todos a ponto de saírem vídeos no YouTube sobre ela, pode já ter atingido um platô, talvez esteja até cara demais, já tenha subido demais e sofra uma correção e caia um pouco. Quando você pensar em comprar a ação, ela já subiu o que tinha que subir
Empresas gastam muita grana mesmo para tentar entender o que vai acontecer e mesmo assim erram com frequência. As boas acertam mais do que erram e acabam lucrando. Se você for investir em renda variável, como ações ou mesmo ativos mais arriscados ainda, como criptomoedas, o famoso Bitcoin, tente estudar e separar uma pequena parte do seu dinheiro que, caso oscile para baixo violentamente, não te faça vender no desespero ou perder o sono, ou ainda comprometer seu patrimônio. Quando pensamos em investir em um imóvel, comprar uma casa, é importante ter a grana, seja do imóvel inteiro ou da entrada, que pode ser uma composição entre economias e FGTS, acessível. Isso é importante manter o dinheiro investido, de forma que não seja sofrendo oscilações negativas bem na hora que você vai precisar resgatar, ou que não estejam disponíveis na hora que você vai precisar para pagar a entrada. Por isso, nesses casos, eu sugiro sim um CDB de liquidez diária. Agora, em paralelo, estudar investimentos e ir montando uma carteira aos poucos é sim super necessário, principalmente pensando no longo prazo, na independência financeira, na aposentadoria. Tem muito conteúdo no YouTube que aprofunda cada categoria de investimento e vários seguem estilos próprios, mas no fim existe quase um consenso entre os investidores que é diversificar investimentos, diversificar risco, estudar o assunto bastante e ir com calma. Nada de apostar tudo em algo achando que descobriu um segredo e que vai ficar rico. Na verdade, a grana dos investidores vem do seu trabalho e negócios. A rentabilidade de investimentos só auxilia que o dinheiro que eles já ganharam ou estão ganhando a trabalhar por eles no longo prazo. Após muitos anos, quando muitos aportes tiverem sido feitos, daí sim permitirem uma renda passiva, que é quando eles podem retirar uma grana todos os meses sem que o patrimônio vá se consumindo. Eles conseguem manter o seu valor, inclusive corrigindo a inflação. Chegando ao final do vídeo, vamos às 3 dicas. A primeira, se você vai comprar um imóvel, uma casa, coloque o dinheiro agora no CDB, no investimento de renda fixa, que você tenha liquidez diária e que tenha segurança, pois quando você precisar pagar a entrada ou pagar o imóvel, esse dinheiro estará disponível e não estará sofrendo com as oscilações da renda variável. Segunda dica, pense sempre nos 3 pilares quando a gente fala em investimentos. O primeiro pilar é rentabilidade, o segundo pilar é risco e o terceiro pilar é liquidez. Se alguém te oferecer alta rentabilidade, zero risco ou muito baixo risco e liquidez diária, provavelmente tem algo errado. Não existe isso no mercado financeiro. Nesse contexto, a diferença entre renda fixa e renda variável faz todo sentido. A renda fixa, como você viu, tende a oferecer mais tranquilidade, mais segurança e uma rentabilidade um pouco menor. A renda variável pode oferecer ganhos maiores no longo prazo, mas até o longo prazo chegar, as oscilações podem ser muito grandes para baixo, inclusive podem levar anos para subir. E a terceira dica é, continue estudando o assunto, se aprofunda no assunto, mas quando for aportar em renda variável, coloque uma fatia pequena do seu patrimônio, um valor que se você perder ou que se ele sofrer alterações significativas para baixo e levar muito tempo para se recuperar, você não perca o sono ou não comprometa inclusive aí, o bem-estar da sua vida e da sua família. Agora, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui mais uma sugestão. Lembra de deixar o like e se inscrever, porque a gente está publicando conteúdo todas as terças e quintas. Um abraço e até o próximo.